E aí, meus lindos do 8º ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Ótimo, maravilha! Então, hoje nossa aula será sobre romance. Está lá na página 115 da apostila. Mas antes, deixa eu lembrar, esse é o último assunto da apostila, né? Nosso próximo encontro já será com o assunto da apostila do 2º bimestre. Então, lembrando, quem ainda não foi na escola dá um pulinho lá, né, para pegar a apostila, até porque sem a apostila fica complicado de vocês acompanharem a aula e até mesmo fazer as atividades, tá? Então, né, reforçando, quem ainda não foi buscar, dá um pulinho lá essa semana para pegar, tá, pessoal? Uma outra questão é sobre a participação de vocês durante a aula. Vocês já perceberam aí que eu, durante a aula, estou pedindo para alguns alunos colocarem a resposta. Mudei até um pouco o formato, porque antes eu pedia para um ou outro aluno colocar, né, de forma específica. E agora não. Agora eu quero que todo mundo coloque a resposta lá no particular. Até para que eu possa perceber quem está fazendo atividade, quem não está, quem está entendendo, né? Então, gente, eu não quero que coloque a resposta lá e que essa resposta esteja certa, não é isso que eu quero. Porque, por conta disso, alguns alunos não colocam a resposta, com vergonha ou por medo de estar errado. E o objetivo não é esse. Então, esclarecendo aqui, é para eu ver quem está fazendo as atividades durante a aula e para que eu possa ter oportunidade de ajudar, de explicar, enfim. Essa semana mesmo teve um aluno que colocou a resposta, não estava certa, e aí eu pude explicar e depois ele fez a atividade sem problema nenhum, tá? Então, muito importante essa questão do participar aí durante a aula, beleza? Uma outra coisa também eu agora vou colocar as páginas dos exercícios no grupo, tá bom? Não tô colocando mais lá no final das explicações, porque eu colocava e o aluno me ligava ou me mandava uma mensagem perguntando, professora, quais são as páginas do exercício? Eu falei, caraca! Então, assim, agora eu vou colocar, tô falando aqui, obviamente, e também vou colocar no grupo para vocês, beleza? Então, vamos lá. Abram a apostila lá na página 115, né? E vamos às explicações, ok? Beijinho, a gente vai se falando aí. Então, vamos ao romance. Então, pessoal, o romance ele é um gênero textual, assim como vários outros tipos, como novela, conto, poesia, entre outros. Vamos entender o que é o romance. Romance ele é uma prosa mais ou menos longa, na qual se narra fatos imaginários, às vezes inspirados em histórias reais, cujo centro do interesse pode estar no relato de aventuras, no estudo de costumes ou tipos psicológicos, na crítica social, entre outros. Então, de forma geral, romance é uma prosa, né, mais ou menos longa, que vai narrar fatos imaginários, porém, em alguns casos aí, inspirados em algumas histórias reais. Aqui a gente vai ver algumas características do gênero romance. O romance, ele caracteriza-se por ser uma narrativa longa, como a gente viu lá no conceito, né, com muitos personagens, espaços variados, tempo ilimitado, vários conflitos e um enredo complexo. A gente observa aí que, de forma geral, o romance ele vai ter mais de um personagem, o espaço ele não vai ser marcado, ou seja, não vai ocorrer em um espaço específico, e o tempo também ele pode se dar de forma ilimitada, não é um tempo também ali cronológico que a gente consiga perceber. Então, existe aí uma complexidade na estrutura de um romance. Em parte considerável dos romances, o enredo é narrado em primeira pessoa pelo próprio personagem principal, de modo que a obra pareça até uma autobiografia, né? Mas, por outro lado, a gente também tem romances lá do século XIX, principalmente, em que o romancista narrador intervém frequentemente na narração, interrompendo-a
por meio de reflexões sobre o conhecimento e os personagens. Ou seja, nesse caso, a gente não vai ter uma narrativa em primeira pessoa, e sim na terceira pessoa, onde vai ter um narrador observador interferindo aí, né, nos fatos. Aqui a gente ainda tem algumas outras características. A estrutura desse tipo de narrativa, que já sabemos que é uma prosa de ficção, ela é complexa, já que não acomoda apenas um núcleo, mas várias tramas se desencadeiam durante a narração da história principal em uma sequência temporal. Então, de forma geral, o romance ele traz ali vários conflitos, né? Dificilmente o romance ele vai se dar em torno de uma única situação ou de uma única temática, tá? Ocorre também no romance o abandono da métrica, ou seja, a gente não tem uma linguagem padrão. Normalmente a linguagem utilizada nesse gênero textual é uma linguagem mais coloquial, né? Com ausência aí de um modelo pré-concebido, até para que se chame a atenção do leitor, aproximar essa história juntamente ao leitor, ok? Por isso, trata-se de uma narrativa de fácil compreensão e as temáticas aí geralmente são corriqueiras, porque, como eu falei para vocês, né, existe uma ausência aí de modelo pré-concebido, ok? A gente tem também aí os personagens que, mesmo fictícios e vivendo uma situação inventada, estão num contexto histórico e as situações são reais, dando uma noção de realidade para o leitor. Ou seja, embora saibamos que o romance trata-se de um fato fictício, a sensação é de que aquilo ali trata-se de uma realidade, ok? O autor fornece uma sólida e consistente descrição dos múltiplos aspectos da existência humana, justamente para dar essa sensação de realidade. Aqui a gente tem alguns autores, né, dos romances aí do século XIX, são autores que para a gente aqui são referência, são autores brasileiros, né, que deram início aí a essa trajetória dos romances aqui no Brasil. Então, dentre esses autores, a gente tem os nomes de Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Machado de Assis, Manuel Antônio de Almeida, Lima Barreto, dentre outros, né? Que atualmente a gente tem aí uma lista enorme. Então, esses aqui são nomes lá do início do século XIX que foram aí quem deram início a esse gênero literário, ok? Inicialmente, eles começaram a publicar suas obras em folhetins. O que seriam folhetins, pessoal? É o que a gente hoje teria como um jornal, só que os folhetins eles eram publicados ou semanalmente ou quinzenalmente. Então, aquela história era colocada nesses folhetins e aí as pessoas, os leitores, né, tinham acesso a esses conteúdos, né, essa obra, ou semanalmente ou quinzenalmente. Né? Posterior a isso é que eles passaram a editar os seus romances em formato de livros. Aqui a gente tem alguns desses leitores, ou melhor, alguns desses escritores, para que vocês possam conhecer, né? Vocês são muito novos, obviamente, muitos de vocês nunca viram ou ouviram falar desses autores, então aqui tem alguns deles para que vocês possam conhecê-los. Então aqui é o Joaquim Manuel de Macedo, aqui é o José de Alencar, aqui temos o Machado de Assis, aqui é o Manuel Antônio de Almeida, aqui é o Lima Barreto. E aí, gente, claro que aqui é uma apresentação de escritores renomados, né, que deram origem a tudo que a gente tem na atualidade, só que hoje a gente tem aí nomes, obviamente, muito mais atuais, ok? Então vamos voltar aqui para o nosso tema. Um romance pode conter, ou melhor, pode contar, melhor dizendo, diferentes tipos de histórias.
E aí, a partir dessas histórias contadas, eles vão ser classificados como romance policial, romance de aventuras, romance regional, romance histórico, romance urbano, romance indianista, entre outros, dependendo da temática abordada, tá? Ligado ao vocabulário, ou seja, ao termo romance, a gente tem o romantismo, né, que é o nome dado aí a um movimento literário que começou no final do século XVIII e vigorou até a metade do século XIX. Né? Isso aí é uma temática lá na literatura que vocês possivelmente vão ver lá no ensino médio. A gente tem também a palavra romântico, ou seja, que é aquilo que se refere ao romantismo como movimento literário. Então, quando a gente fala Castro Alves foi um poeta romântico, ou seja, ele foi um poeta que viveu e escreveu lá na década do século, na década não, perdão, no século XVII, lá no movimento literário romantismo, ok? Fora do campo literário, a gente ainda tem o termo romance com uma conotação de caso de amor. Então, hoje, quando se fala em romance, a gente pensa em uma situação que envolve pessoas apaixonadas. Então, o termo romance aí gerou aí vários outros termos com sentidos ligados a esse romance literário ou não. Então, um romance ele apresenta quatro elementos em sua estrutura. Basicamente, é o narrador, o personagem, o enredo e o tempo. Então, como já vimos, né, gente? O narrador é aquele que conta o que aconteceu na história. Então, ele faz parte da narrativa ou não, porque ele vai se apresentar como narrador personagem ou como narrador observador, tá? Os personagens são os elementos do texto que praticam as ações e provocam ali o desenvolvimento da história. Esses personagens, eles podem ser principais, melhor dizendo, eles podem ser considerados personagem principal ou personagem secundário ou personagem antagonista. A gente já viu aí isso nos elementos lá da narrativa, né? Então, ele vai estar ali presente no enredo para que a história possa ser desenvolvida, tá? O enredo é o nome que se dá à sequência dos fatos da narrativa. A palavra enredo vem de rede, o que sugere um entrelaçamento dos fatos. O enredo apresenta a situação de conflito e a partir dele se chega ao tema, que é o motivo central aí do texto. O tempo, gente, as ações, ou melhor, está relacionado às ações dos personagens ligado à sequência dos fatos de modo temporal, né? No romance pode existir tanto o tempo cronológico, que é aquele tempo que se dá de forma sequenciada, né? Como um tempo psicológico, que não é um tempo marcado. Isso a gente viu também lá nos elementos da narrativa. Então, só para a gente relembrar, o tempo cronológico é aquele tempo sequenciado, manhã, tarde, noite, hoje, amanhã, semana que vem, enfim, né? Já o tempo psicológico, ele não é um tempo marcado, ele é um tempo em que a gente pode estar aqui num momento do hoje, porém a personagem voltar a um tempo passado ou se projetar para um tempo futuro. E aí a gente tem um tempo psicológico que é o tempo marcado pelo imaginário do personagem. E aí, gente, a gente vai falar um pouquinho, né? Ou melhor, vamos focar aqui um pouquinho sobre dois outros gêneros que se confundem um pouco com o romance, que é a novela e o conto. A novela, ela também é uma narrativa, assim como o romance, só que menos abrangente,
né? Ela é composta de uma série de unidades encadeadas, mas articuladas em torno de uma personagem central. A gente viu que lá no romance aparecem vários personagens, né, com vários conflitos. A novela geralmente ela ocorre em torno de um personagem central. Essa é a diferença entre novela e romance. E o conto, ele é uma narrativa ainda mais breve, se comparado à novela e ao romance. Então, achei bacana trazer aí essa informação para vocês, ok? Então, vamos às atividades. Vou colocar as páginas dos exercícios lá no grupo para vocês. Durante a aula, a gente vai discutindo, tirando algumas dúvidas. Vocês já sabem, no caso de dúvida, me chamem no privado, ok? Beijos, vamos às atividades.